dia, gente, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 30, nós temos História e Geografia, Português e Matemática. História e Geografia, página 28 e 29. A página 28, a gente vai fazer a leitura e na página 29, essas atividades aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. A paisagem muda com o passar do tempo. Então, eu tenho duas paisagens, certo? Então, também podemos notar a paisagem do tempo ao observar as mudanças ocorridas na paisagem. A paisagem pode ser modificada pelos seres humanos para atender a certas necessidades, como construir casas, edifícios ou estradas. Então, ela é composta por elementos do presente e do passado, né? Elas mudam também, né, gente? Em função das atividades humanas, construções, devastações, né? Muitas coisas aí acabam modificando a paisagem com o passar do tempo também, né? As construções de prédios, de mais casas, né? Então, vamos lá. Eu tenho a paisagem e embaixo eu tenho uma legenda, tá vendo? A Praia de Botafogo, no município do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, em 1880. Aqui, a mesma paisagem, só que em 2016, né? Então, a gente vai agora para a página 29. A gente na sala, nós íamos fazer juntos, tá? Essas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o lugar mostrado nas fotografias? A Praia de Botafogo, no município do Rio de Janeiro. Então, eu vou escrever. Quanto tempo se passou entre a primeira e a segunda fotografia? Eu faço o quê? Uma continha de subtração. O ano atual menos 1880, que é aqui, ó, que é o ano mais antigo da foto, que deu 136. Então, eu coloco 136 anos se passaram. Que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Nossa, gente, ó, aumento de cidade, aqui, ó, aumentou aqui, ó, casas, prédios, né? Bastante coisa. Casas térreas por edifício, asfaltos, mais ruas, né? E avenidas e muitas outras coisas que vocês podem colocar aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Tá? E o que permaneceu na paisagem? Né? Ó, podem também, vocês, ó, olhando aqui, ó, isso aqui também, uma igrejinha, ela permaneceu, né? Ela permaneceu aí. Então, os morros, né? A vegetação, o mar, tudo isso aí vocês podem estar escrevendo, tudo bem? Então, a nossa aulinha de História e Geografia acaba aqui e nós vamos fazer a atividade da página 206 do EMAI. Vamos lá? Separação entre palavras. Nós já fizemos algumas atividades iguais a essa. Depois de ouvir o poema à Noite, de José Paulo Paes, lido pela professora, reescreva em dupla cada verso, observando a separação entre palavras. Os números entre parênteses indicam quantas palavras é em cada verso. Então, eu vou ler para vocês vão fazer individualmente, né? Porque em dupla não dá. A noite foi embora, lá no fundo do quintal, esqueceu a lua cheia pendurada no varal. Então, o que eu tenho aqui? Um verso do poema. E entre parênteses eu tenho o número 4, porque eu tenho 4 palavrinhas desse verso. Então, vamos contar, ó. A noite foi embora, ó. Uma, porque eu vou separar depois, ó. Separando, ó. Noite. A noite. Fica um pouquinho tortinho, gente, porque é muito ruim escrever com isso. A noite foi embora. Então, opa, o QR feio. Embora. Eu tenho 4 palavrinhas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Então, vocês irão fazer com os demais versos do poema. Tudo bem? Agora a gente vai para a aulinha de matemática. Na aulinha de matemática de hoje, nós vamos falar de números ordinais. O que são números ordinais?
Eles indicam uma ordem, uma posição, uma sequência. Ah, gente, tem um vídeo bem legal para vocês assistirem antes, tá? Por quê? Para vocês entenderem melhor para fazer a atividade depois dos anexos. Tudo bem? Olha, lembre-se, façam tudo com calma, com capricho, tá? Sem pressa, bem legal. E usamos o quê? Para que a gente usa números ordinais? Para indicar mês, né? O primeiro dia do mês. Ordem de uma fila, olha, competidores aqui, competidores de algum esporte, né? Ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, andares de um prédio e outras tantas situações. E para escrever os números ordinais, nós precisamos colocar um símbolo. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um tracinho, tá? Eu vou fazer aqui para vocês entenderem, ó. O primeiro número, eu ponho um tracinho, certo? Olha, esse símbolo aqui, ó. Primeiro, ó. Primeiro. Então, ele tem um tracinho, uma bolinha, tá, gente? Um tracinho e uma bolinha, ó. Primeiro. Ou primeira que eu coloco o A, né? Primeiro, segundo. Então, vamos lá, ó. Primeiro, sempre uma bolinha e um tracinho. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, certo? Então, eu tenho os números ordinais. Eles indicam uma posição, uma ordem, em uma sequência. Vamos para as atividades? Então, eu tenho aqui colar, vocês podem colar no caderno, tá, gente? Porque não tem número aí. Acho que não tem nada atrás. Eu tenho os números ordinais. Então, como eu já disse, para indicar ordem, posição ou lugar, utilizamos os números ordinais. Os números ordinais até 10 são. Nós vamos fazer até 10 por enquanto. Primeiro, tá vendo? Ó, o número 1, o tracinho e a bolinha. O 2, o tracinho e a bolinha. Primeiro, então, esse aqui, isso aqui eu tenho que colocar, o símbolo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Eu tenho que indicar agora com o número ordinal, né? Não se esqueçam de colocar o número símbolo, a posição que cada desenho se encontra na sequência. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aí eu vou completar aqui. Depois que eu coloquei os números para indicar a posição que eles ocupam, eu vou para as questões. A estrela, ela é o quê? O segundo elemento da sequência. Número 2 e o símbolo, segundo. O pinguim, primeiro, segundo, terceiro, é o quarto elemento da sequência. E faço isso com os demais. Aí eu vou escrever como são lidos. 4, é quarto, né? Porque eu tenho o símbolo para indicar que é um número ordinal. Décimo. Aí eu fiz quarto de novo, mas não tem problema. Pode escrever quarto, o nono, o terceiro e o sétimo, tá? Aí eu vou observar as crianças na fila. O Enzo, o Noah, a Zoe, o Theo, a Isa, o Gael, a Ana, o Caio, a Sofia e a Elisa. Eu vou numerar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. Depois que eu fiz essa numeração, coloquei os números ordinais, eu vou vou responder as questões. Já fizeram, né? Complete os números ordinais de acordo com a posição. Dentro da bolinha eu coloco os números ordinais e vou responder a 2. Quantas crianças estão na fila? Quantas crianças? Quem ocupa a 10ª posição? Quem é a 10ª? A Elisa. Quem é o primeiro da fila? Qual é a posição ocupada por Gael? É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Quem ocupa a 8ª posição? E respondo aqui. Fácil, né? Aí eu tenho uma corrida de bicicleta. Tá vendo? Nome embaixo. E eu tenho que colocar nessa tabela o quê? A posição do participante e o nome. Então, quem ficou em primeiro aqui, né? Ou primeira, né? No caso, a Paula. Então, eu vou escrever a Paula. Ó.
Paula, depois Marcos, Ricardo, Ana, Esther, o Pedro e por último foi o Davi. Então, ó, eu vou escrever, ó, tem 7, são 7 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A segunda posição, Marcos. Então, eu escrevo aqui, Marcos, segundo, né? Escrevo segundo e o nome da criança, que é o Marcos. 3, Ricardo. Ricardo aqui eu escrevo terceiro colocado, a posição dele. Aí quarto, a Ana, escrevo quarta, a posição dela. Ana, quarto, Ana. E faço isso com os demais, tudo bem? E aí a nossa aulinha de hoje acaba por aqui. Até a próxima. Beijos!